cidades da nossa macro-região enfrentam uma crise no transporte público municipal. A começar por Ribeirão Preto, onde a prefeitura insiste em repassar mais 70 milhões de reais para o consórcio pró-urbano, para reequilibrar um contrato que é polêmico desde o início. Situação que não é muito diferente em Franca e Araraquara, com reajuste nas passagens. A opinião da população não tem sido respeitada pelas administrações municipais e câmaras, que devem exercer o papel de fiscalização. Muito além do dinheiro, o que mais tem atingido as famílias é a falta de qualidade dos serviços prestados. E o Jornal da Clube, mais uma vez, se debruça sobre o tema e traz um bate-papo voltado ao cidadão. Acompanhe. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no canal digital da Clube está o advogado Vinícius Bugalho e no nosso núcleo de jornalismo, o consultor econômico José Rita Moreira. Eu vou começar pelo lado jurídico da coisa. Doutor Vinícius, as empresas que administram o transporte público coletivo colocam as prefeituras contra a parede e isso não é exclusivo de Ribeirão Preto. Nós temos casos claros na nossa macro-região, como em Franca e Araraquara, onde a tarifa do transporte é muito cara, aliás. Quando foi que nós ficamos refém dessas empresas? Boa tarde, amigo Felipe Urbinati. Boa tarde, respeitado economista Rito Moreira. Isso aí já vem de tempos, desde o início do século passado, quando as empresas, na grande expansão econômica do país, foram formando os seus polos de poder e isso acabaram se infiltrando tanto nos poderes executivo quanto no legislativo. E no caso de Ribeirão Preto, se demonstra mais uma vez que de há muito tempo as empresas de ônibus mantêm o seu poderio financeiro, econômico e político, a ponto do senhor prefeito, mesmo com críticas veladas e constitucionais do jornalismo da TV Clube, ter mantido de novo as mesmas inconstitucionalidades e querendo substituir uma licitação por um projeto de lei. Entendo, talvez, que esse novo projeto de lei mantém os mesmos vícios do anterior e se a Câmara votar isso, estará novamente incidindo em inconstitucionalidade, só que dessa vez, possivelmente causando grave prejuízo ao erário público, segundo a lei de improbidade administrativa. Por quê? Porque no artigo 4º, parágrafo 5º, a Prefeitura renuncia uma receita sem a estimativa de impacto orçamentário. Logo, há uma gravidade nesse projeto de lei que nasceu natimorto. José Rita, antes da pandemia nós dizíamos que essa atividade, a do transporte público, era altamente lucrativa. Inclusive as prefeituras deveriam buscar opções no mercado até para que se gerasse uma sombra sobre as empresas que prestam serviços nas nossas cidades. Hoje em dia, por acaso, mudou esse cenário? Dá prejuízo ser dono de empresa de transporte? Ok, Felipe, Vinícius, prazer estar aqui com vocês novamente. Felipe, eu acho que é uma questão de modelo, né? Acho que talvez o modelo não está legal. O modelo está nivelando por baixo. Ao invés das empresas procurarem trazer mais pessoas para serem usuários do serviço público, né? Com uma qualidade melhor de serviço, com ônibus melhores, melhor atendimento à população, tá? Como acontece em grandes centros, as pessoas deixam o carro em casa para ir de ônibus, né, desde que ele funcione. Não, estamos nivelando por baixo, fazendo o mínimo necessário sobre manutenção, sobre prestação de serviços. Tá? É claro que tivemos aí 2 grandes impactos nos últimos tempos, como a pandemia, que mudou totalmente as bases aí previstas, né, no orçamento inicial, com certeza. E também a guerra lá na Ucrânia e na Rússia, que aumentou muito o preço do diesel e, por consequência, aumentou o preço dos combustíveis de maneira geral, causando também um impacto complementar aí no modelo, que precisaria sim ser revisto. Agora, a autossuficiência dessas empresas é fundamental, né? Lá no contrato de concessão, quando foi feito o cálculo, né, de volume de tráfego que aconteceria, volume de arrecadação, quanto se gastaria para a renovação da frota, para a manutenção dos carros e, por consequência, qual seria a tarifa ideal. Então, lá atrás, quando foi feita o contrato de concessão ou a concorrência, se determinou um determinado valor.
o que ocorre? Muitas empresas, às vezes, subjugam, colocam um preço menor lá atrás para poder ganhar a concorrência e depois vai fazendo algo chamado reequilíbrio do contrato, que é basicamente garantir que algumas bases sejam mantidas e, na medida que essas bases não são mantidas, o poder público teria que complementar. Tá? Então, ou seja, nós temos uma infinidade de problemas que envolvem este assunto, mas fundamentalmente nós acho que não temos que olhar por baixo, tem que olhar por cima, tem que olhar uma expansão. Ribeirão é uma cidade cosmopolita, intensa, a região toda vem para cá, muita gente poderia usar o serviço público sim, se fosse de melhor qualidade, tá? Enquanto isso, a gente fica, de novo, nos nivelando por baixo, fazendo o mínimo necessário. Então, aí entra numa bola de neve, em que, de repente, a prefeitura quer manter a qualidade de serviço aí, que já não é boa, para a população, e para isso fica se submetendo, talvez, a essas injeções de capital que a concessionária está pedindo. Mas eu acho sim que deveria haver uma revisão, ter outros modelos, fazer outros estudos para ver o que é possível ser feito em Ribeirão, independente do contrato em andamento, um estudo sério mostrando qual seria uma tarifa ideal para isso. E não adianta também ficar usando como analgésico, Aí, dá um pouquinho de dinheiro aqui, tá? Agora precisa mais um pouco, agora é mais um poucão. Quer dizer, então, essas soluções analgésicas, para mim, não resolvem, elas só postergam o problema. Precisa ser visto, sim, efetivamente, como se prestar um serviço de alta qualidade, atrair mais pessoas para o serviço público de transportes e aí sim se reestudar a questão da tarifa sem comprometer o serviço, o poder público, na minha opinião, viu, Felipe? Doutor Vinícius, aqui em Ribeirão, o Pró-Urbano disse que uma perícia judicial constatou prejuízo para as empresas. Mas aí não seria dever da prefeitura apresentar para nós, cidadãos, uma auditoria séria e completa que demonstre, por exemplo, a qualidade dos pneus, da estrutura destes veículos, do combustível, das peças utilizadas, da bilhetagem? Sim, Felipe. Uma coisa que chama atenção, e o Jornal da Clube teve acesso a essa perícia, eu também tive. Ela conseguiu enfocar e colher elementos tão somente em relação às despesas do consórcio pró-urbano, mas as obrigações do consórcio pró-urbano, principalmente bilhetagem, como você disse, depreciação, ônibus usados, garagem própria com aluguel ou não, e principalmente os valores de faturamento não chegaram às mãos da perícia judicial. E o mais interessante, essa empresa contratada pela Prefeitura de Ribeirão Preto também incorreu nos mesmos vícios, quebrando até normas de contabilidade e perícia pública e perícia judicial, as chamadas normas NBC, Normas Brasileiras de Contabilidade. Então, visionando melhor o que está feito, é um jogo jogado. Ora, se o consórcio pró-urbano alega que dá prejuízo, por que não entrega o contrato? Por que não pede para a prefeitura encampar o serviço e a prefeitura abrir uma nova licitação? Ou seja, como disse o respeitado economista José Rita Moreira, está sendo aplicado um analgésico. Na verdade, eu já digo que é um remendo em pneus velhos que não são mais disponíveis para uso, e a situação jurídica do pró-urbano, ela também se amolda à mesma questão do remendo. Está sendo remendado, e agora o que é mais grave? Uma coisa jurídica grave. Ao invés de licitar e no novo projeto de licitação, o novo processo licitatório, colocar um subsídio para toda e qualquer empresa do Brasil poder concorrer em igualdade de condições com o pró-urbano, o senhor prefeito municipal, chamando a responsabilidade para si, ele está querendo criar um subsídio sem estimar valores, condições, apenas falando em reuniões quase que mensais, de forma a manter o reequilíbrio de um contrato econômico-financeiro, o reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato que tecnicamente já foi descumprido pelo pró-urbano antes da pandemia. Então, a pandemia só acabou de adensar o quê? Os reflexos da má execução contratual por parte do pró-urbano.
Há muito tempo que o Jornal da Clube tem dito por várias personalidades. Esse contrato já devia ter sido declarado a caducidade de longa data. Porém, o filtro de proteção, a camada de proteção que parte de prefeitos municipais e também da Câmara, que tecnicamente grande parte dos seus integrantes se omitem de uma forma até um pouco, digamos, assustadora, até de se perquirir a razão dessa omissão, é que faz chegar a esse ponto. Ações fabricadas pelo Polo Urbano e à frente, o que é importante dizer, está o Ministério Público apontando nas ações judiciais e também numa ação popular de um digno vereador, o porquê o Polo-Urbano não pode continuar com este contrato. Logo, o senhor prefeito está querendo repristinar um contrato que já está extinto pelos integrais termos da lei e que o Tribunal de Contas também já apontou que é um contrato que tecnicamente está caduco. Por quê? Só houve infração por parte do Polo-Urbano, coisa que não é observada por esse projeto de lei. Minha opinião, é um projeto de lei tecnicamente falso, falho, e também não é observado nas ações que o Polo-Urbano move contra a Prefeitura. E pode derrubar uma grave indenização contra o município pela omissão do poder público. O poder público, inteligentemente, não quis fiscalizar o Polo-Urbano todos esses anos e agora vem com esse remendo que não é possível ser utilizado nesta roda, nessa empresa que tecnicamente já está declarada a caducidade. Então, é um remendo muito ruim para a população de Ribeirão Preto e eu acredito que a população tem que ficar de olho nessa votação da Câmara. Se a Câmara aprovar esse projeto de lei, alguma coisa muito esquisita e muito errada está ocorrendo ali no Palácio Legislativo de Ribeirão Preto. Moreira, transporte coletivo é mobilidade urbana e os dois têm tudo a ver com economia e com cadeia produtiva. Nesse sentido, o senhor, com a visão técnica, enxerga algum investimento, alguma preocupação das prefeituras com um ambiente melhor dentro das cidades? Felipe, você tem várias atitudes, vários modelos, várias ações que acontecem em diversas prefeituras, tá? Algumas em maior, outras em menor escala, mas todos de alguma forma estão preocupados sim com a mobilidade urbana. Você tem exemplos de municípios, por exemplo, como Curitiba, né, onde o serviço público é excepcional e as pessoas privilegiam deixar o automóvel em casa e trabalhar, tá, de ônibus, tá, ou de VLT, se for o caso. E a gente vê outras prefeituras que quase que entendem a mobilidade como um problema e não uma solução. Então, faz o mínimo necessário. Tá? Às vezes, nessas licitações que acontecem, quando você apenas privilegia o menor preço, você está abrindo mão de qualidade, você está abrindo mão de seriedade, de cumprir contrato, de prestação de serviço diferenciado. Tá? Então, eu questiono muito essa questão do olhar só preço, porque quando você só olha só preço, você nivela por baixo aquilo que eu estava dizendo antes, e aí você acaba provocando um serviço de baixa qualidade, você acaba comprometendo a população, a própria imagem do prefeito fica comprometida também em função disso. Afinal, a gestão disso está na mão dele e às vezes se busca uma solução mais fácil, mais rápida, que é fazer injeção de dinheiro para tentar resolver um pseudo problema econômico que está vivendo, transfere esse problema para a Câmara e a Câmara vai decidir se vai fazer ou não. Enfim, mas a mobilidade urbana é uma questão seríssima, principalmente em Ribeirão Preto, que tem 9 universidades aí, onde as pessoas se deslocam com bastante intensidade e poderia ser muito maior o fluxo de pessoas caso a qualidade do serviço e as condições fossem melhores. Felipe.